Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos, estamos na quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Enquanto meditava estes textos, refletia um pouco, eu me perguntava, será que Deus mesmo é o culpado? Será que Deus mesmo é o culpado? Porque muitas vezes nós temos a tendência de falar, por que isso, meu Deus? Por que fizestes isso? Por que deixastes isso acontecer? Por quê? Vejam que a primeira leitura vai dizer que o povo não escutou a voz de Deus, o profeta Jeremias, e o povo então se perdeu. Acontece, caros, que nós vivemos também muitas vezes essa dinâmica. Deus tenta nos conduzir por alguns caminhos, nós não escutamos a voz de Deus. E por vezes, quando nos perdemos, quando a nossa família se perde, quando a nossa comunidade se perde, nós temos a tendência de perguntar: por que isso, Deus? Por que você deixou acontecer isso? Será que Deus mesmo é o culpado? Ou nós não quisemos ouvir a voz de Deus, como fala o profeta Jeremias? O povo não escutou a voz de Deus e por isso se perdeu, por isso não acreditou mais. E o profeta Jeremias ainda vai alertar, porque muitas vezes nós ficamos obstinados no erro. Isso é um princípio de orgulho. Muitas vezes nós sabemos que estamos errados. Sabemos que o nosso caminho não vai nos conduzir à salvação, não vai nos conduzir a Deus. Mas a falta de humildade faz com que não reconhecemos os nossos erros. Como é difícil muitas vezes dar o braço a torcer ou sair do nosso orgulho para pedir desculpa, para voltar atrás. Voltar atrás quando conhecemos os nossos erros, quando reconhecemos os nossos erros, é um princípio de humildade. Mas quantos de nós talvez não temos dificuldades de voltar atrás para dizer: perdão, errei. Cuidado, cuidado, porque o caminho que você está trilhando conduz para onde? Será que não é importante olharmos a nossa caminhada e perceber se não estamos caminhando por um caminho que Deus não quis?
Porque depois não adianta dizer, ah Deus, por que isso? Ah Deus, por que tu deixou acontecer, por que fez isso? Muitas coisas que acontecem em nossa vida não é porque Deus quis. Não é. É porque nós nos afastamos de Deus, assim como o povo da primeira leitura, e daí temos a consequência do pecado. Por isso, caros irmãos, é importante que fala o evangelho que nós ouvimos hoje. Estamos recolhendo ou estamos dispersando? O evangelho conclui dizendo, olha, quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe, dispersa. Em nossas atitudes, da família, na comunidade, na sociedade, nós estamos recolhendo, estamos promovendo a unidade ou estamos dispersando, causando divisão? Seria importante talvez analisar as nossas atitudes e ver se somos causa de divisão, porque divisão, diabolos, significa literalmente divisão, ou aquele que causa divisão. Então todo instrumento do diabo causa divisão. E nós recolhemos, ajudamos a levar a igreja adiante, porque a igreja de Deus, somos mensageiros de Deus, ou naquela famosa ditado, jogamos contra Deus. Por isso, estamos recolhendo ou estamos dispersando? E outra coisa muito interessante de nós percebermos neste evangelho é que Deus expulsa um demônio que era mudo. Isso é muito simbólico. Vejam que lá no Gênesis, quando Adão e Eva comem a maçã simbolicamente, justamente eles perdem o diálogo com Deus. Eles se escondem. Eles não conseguem mais falar com Deus. E Jesus expulsa justamente esse demônio mudo que quebra o diálogo com Deus, que não consegue falar com Deus. É importante nós percebermos que, será que Deus não deve expulsar esse demônio mudo de nossas famílias? Quantas famílias não têm mais o diálogo em nossa caminhada? Quantas igrejas não têm mais o diálogo? Quantas pastorais não têm mais o diálogo? Onde não tem diálogo, talvez Deus não esteja presente. Será que Deus não precisa expulsar de nós esse demônio do mudo que há dentro de nós? Porque muitas vezes, ser mudo é um sinal de orgulho. Porque nós não queremos dialogar, colocar em xeque as nossas opiniões. Por isso vamos rezar para que Deus também expulse de dentro de nossas famílias, de dentro de nossa sociedade, de dentro de nossa igreja, esse demônio mudo. Sabe? Para que nós, em nossas famílias, possamos crescer no diálogo, porque assim, então vamos conseguir levar o reino de Deus adiante em nossa missão, em nossa sociedade. E que possamos olhar para as nossas atitudes e perceber se estamos recolhendo ou se estamos dispersando. Será que nós também não estamos sendo instrumentos da divisão? Será que nós também não estamos dispersando a messe do Senhor? Que possamos ter coragem e fazer um diálogo sincero conosco mesmo, em nossa sociedade, em nossa família, em nossa comunidade.